Boa tarde, amigos. Boa tarde. Que alegria poder ver cada um de vocês aqui hoje. Alguns rostos bem conhecidos, né? Já de tempos de caminhada. Muito feliz por ver vocês aqui. Então, amigos, a gente hoje vai, nesse momento, fazer o evangelho, né, da casa. O evangelho que a gente faz no lar, aqui na Casa Espírita, né? E esse evangelho ele é tão importante, tanto aqui na casa quanto no lar, né? Que é como se fosse o nosso vínculo semanal com a espiritualidade. Um vínculo, uma visita que a gente recebe no nosso lar, de toda a espiritualidade amiga que nos cuida. Então, é como se a gente... Sabe quando a gente tem uma amizade que a gente quer manter o vínculo? Então, a gente liga, a gente marca um encontro. A mesma coisa é o evangelho no lar. Quando a gente quer estar sempre em contato com essa espiritualidade amiga, essa espiritualidade que nos faz bem, que nos faz evoluir, a gente sempre, né, tenta ter esse compromisso de manter um dia da semana, um horário, que é aquele horário sagrado, que a gente vai ter esse encontro, esse momento de reflexão, esse momento em que a nossa casa, os nossos vizinhos, enfim, toda a nossa rede que nos circula vai ser, né, abençoada por esse momento que a gente está entregando 15, 20 minutos, né, para fazer um evangelho. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coraçãozinho, para a gente poder abrir, né, o nosso pensamento para essa leitura que nós vamos fazer aqui do evangelho e depois uma pequena reflexão daquilo como nós podemos melhorar, né? Dar mais um passo em direção à nossa evolução, com cada coisinha, né? Cada pouquinho que a gente lê do Evangelho, sempre tem como refletir em algo bom no nosso ser. Então, muito obrigado e que assim seja, que seja um momento de reflexão. Então, hoje nós vamos falar sobre o mandamento maior, no Evangelho, né? Capítulo 11, itens 1, 2 e 4. Não está errado ali, tá? O item 3 é uma parábola um pouco maior e aí vai ser feito num outro momento. Hoje a gente vai falar sobre os itens 1, 2 e 4. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Então, um doutor da lei da época, né, uma pessoa que tinha assim, conhecimento acadêmico, enfim, quis questionar Jesus, né? Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então, amar a Deus, né? Sobretudo. Mas Jesus continuou. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso, além de estar no Evangelho segundo o Espiritismo, também está na Bíblia, em Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. Então, além do amor, sobretudo, que a gente tem que ter por Deus, nós temos que nos amar. Quem é o próximo, né? Somos todos que estão à nossa volta. Não só a nossa família, não só o nosso filho, não só as pessoas que a gente simpatiza, né? São todos. Os que a gente conhece, os que a gente não conhece, os que a gente cruza na rua, os que a gente antipatiza, assim, de cara, em princípio, sem ter o porquê. Então, a gente sempre tem que tentar amar os nossos irmãos, né? Se nós já amássemos todos os irmãos, nós não estávamos aqui, né? Então, a gente está aqui porque a gente ainda está na caminhada de conseguir amar e querer o bem e botar o nosso egoísmo um pouco para baixo e olhar um pouquinho para os nossos irmãos, às vezes deixar que um bem atinja mais um irmão em detrimento da gente mesmo. É difícil às vezes, né?
Fazei aos homens tudo o que queirais, que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Isso também em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Isso é aquela coisa que a gente aprende desde criança, né? Não faz para o coleguinha aquilo que tu não quer que faça para ti. Então, se tu não quer que ninguém fure uma fila na tua frente, também não fura a fila na frente do coleguinha, né? Tá escrito assim com uma linguagem mais antiga, mais rebuscada, mas é uma coisa bem atual. Não faz para o irmãozinho aquilo que tu não quer que façam para ti. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, a gente não chega na casa de alguém e quer que a pessoa bata a porta na nossa cara, né? A gente quer que, no mínimo, nos tratem com educação, com gentileza. E é isso que o Evangelho nos ensina. Parece tão pouco, tão óbvio, né? Mas é isso. É isso mesmo. É fazer o bem, é olhar com amor. E essa parte aqui, tratai todos como a gente quer que nos tratem, está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. E continua aqui no Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E realmente resume tudo. Se tu tem um filho que por vezes te tira do sério, é só o amor ao próximo que vai fazer tu olhar ele com compaixão, tirar uma paciência não sei da onde e seguir, né? Assim como às vezes a gente tem também aquelas pessoas que nos tiram um pouco do sério, seja um colega de serviço, seja um familiar mais difícil. E aí a gente vai ter também que tirar de dentro da gente uma paciência, uma tranquilidade, um olhar de amor, porque sem amor a gente manda, vai-te embora, não quero olhar para tua cara, né? Se não é o amor, a gente... Então, por amor, por esse sentimento que a gente tem de fazer o certo, é o que vai nos fazer olhar com um pouco mais de compaixão para o outro. E, às vezes, entender que a gente também pode ser esse outro que incomoda em relação a outra pessoa, né? Porque a gente pensa em quem incomoda a gente, mas a gente também pode ser o incômodo do outro. E como é que aquele outro está nos olhando? Não quer que o outro tenha um pouco de paciência com a gente? Né? E tem dias que a gente está meio, né? Hoje eu tô chato. E eu quero que os outros me aguentem. Então a gente também tem que fazer um pouquinho disso. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então, se a gente precisar ter uma frase que nos guie, que seja um norte, sempre pondera. Isso que eu estou fazendo, se alguém fizesse para mim, eu ia gostar? Ia. Então tá. Se isso que eu estou fazendo, eu não ia querer que fizessem para mim, não fiquem em dúvida. Mas nem é tão ruim assim. Não, se tu não quer que faça para ti, é porque não é para fazer. Porque às vezes a gente tenta se convencer que tá tudo bem, né? Tipo assim, tem uma vozinha lá no fundo dizendo que tá errado, mas a gente tenta, não é tão ruim, fulano já fez uma vez, Beltrano fez outra. Se a gente não quer que faça pra gente, é uma boa baliza para saber se é para fazer ou não. Se a gente não quer, não faça. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Então, como é que eu quero que os outros sejam benevolentes comigo, sejam indulgentes comigo, mas eu não quero ser assim com ninguém, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Que uma das chagas que a gente sabe, né, da humanidade é o egoísmo. Se a gente só pensa no nosso bem ou
da nossa família, do nosso mundinho, e não pensa assim que tem outra pessoa também que precisa, em dividir as coisas, em pequenos gestos, né? Que a gente pode, ou chega em algum lugar, tá terminando, tipo, tá faltando tal item na cidade, não estão conseguindo abastecer. Aí tu vai lá e compra tudo. Pô, tu tá sendo egoísta, né? Só tem aquilo ali para abastecer toda a cidade. Eu vou chegar lá e vou arrecadar tudo. Quer dizer, isso é um pensamento quase que primitivo, né? Quando a gente era lá da época das cavernas, que a gente só pensava na subsistência, do se alimentar e sobreviver. Então, a gente tem que se alertar para pequenas coisas no nosso dia a dia, que se a gente não está sendo egoísta e pensando só no nosso próprio bem, né? Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia, benevolência mútua. Porque se eu faço bem para ti e penso em ti, e tu faz o bem para mim e pensa em mim, a gente vai viver num equilíbrio. Porque eu não vou pegar tudo para mim em detrimento de alguém sem nada, né? E aí a gente vai conseguir manter um equilíbrio. Equilíbrio esse que é importante, né? Para que a gente consiga caminhar em união, em concórdia, em benevolência. E que coisa mais maravilhosa quando nós conseguirmos chegar mais próximos disso, né? Porque é tão bom quando a gente vê notícias assim, como a gente viu na época agora das enchentes, das pessoas se ajudando, das pessoas saindo da sua casa, entrando dentro d'água e ajudando os irmãos, ajudando com roupa. Meu Deus, o que chegou de coisa aqui para o nosso estado. Quer dizer, existe esse sentimento latente, né, de fazer o bem. Existe isso dentro de nós. Então, a gente tem que instigar um pouquinho. A gente está quase lá, vamos, né, conseguir olhar mais para o nosso irmão. Então, meus amigos, o mandamento maior é o amor. Amar a Deus. Amar nós, né? Nos amarmos. Então, qual foi o objetivo do Cristo quando veio à Terra? Ele veio nos ensinar o amor. Tudo que ele nos ensinou aqui foi o amor. O mandamento de amar a Deus, o mandamento de nos amarmos. Tudo que ele fez foi para nos tocar nesse sentido. E 2024 anos depois, nós ainda estamos aprendendo. E temos muito para aprender. Mas nós já aprendemos bastante. Graças a Deus, literalmente. Já aprendemos bastante. Mas estamos aí nessa caminhada, nessa corrida. Né? Todos nós temos dentro de nós um arcabouço moral. Nós temos uma bagagem daquilo que é o nosso norte da moralidade, daquilo que é o certo, né? E às vezes a gente tem dentro da gente algumas coisas assim que a gente nem sabe de onde veio, talvez seja de outras vidas ou de exemplos que a gente ouviu, mas de coisas assim que quando vem alguém a gente já ou rebate com agressividade, ou se a pessoa vem meio agressiva a gente 2 vezes mais devolve com agressividade. E nada disso foi o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, né? Perdoar, assim, inesgotável, né? Vamos perdoando. Se alguém faz alguma coisa, oferecer a outra face. A gente não faz nada disso, né? Eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, pra gente... Ainda ontem eu estava dirigindo e estava naquela parte, assim, que o trânsito estava vermelho, assim, no GPS, sabe? Bem carregado. E um carro deu sinal e ia entrar na minha frente. E eu fui acelerar, eu pensei, mas para que eu estou acelerando? Eu nem estou com pressa. Ele deu o pisco, pediu, entra. Então, assim, às vezes não vai ser espontâneo isso, porque a gente carrega coisas de muitas encarnações, a gente carrega coisas que a gente não sabe nem de onde que a gente aprendeu a ser assim, mas a gente vai desaprender. E Emmanuel disse, né, certa vez, que a disciplina precede a espontaneidade. Então, no meu momento ontem, em que a disciplina me disse, deixa esse irmão passar na tua frente, ele está pedindo com educação, conforme o trânsito diz, porque se é um que se enfia na minha frente, eu sou obrigada a deixar, né? Mas aquele não, ele fez direitinho, deu pisca, ia entrar e meu primeiro ímpeto foi não deixar. Então, nesse momento, a disciplina fez com que eu deixasse ali, porque eu me corrigi. Por quê? Porque eu estou lendo,
participando de estudos, venho na casa, assim como vocês também estão aqui me ouvindo, e talvez, numa situação aí pela rua, vocês vão ouvir, opa, vou agir diferente. Então, a gente tem, assim, aprende o intelectual e depois bota na prática, pela disciplina. Quando nós irmos fazendo isso pela disciplina, um dia a gente vai se dar conta que nós tomamos isso para nós, que isso já é nosso. E aí a gente mudou aquele nosso arcabouço moral que está aqui dentro da gente, dentro do nosso coração. E é esse o nosso intuito, que em cada vez a gente mude um pouquinho esse nosso conhecimento moral, essa nossa conduta. É para isso que a gente está aqui. Tá, meus amigos? Então, era a reflexão de hoje, né? A gente busca cada dia ser um pouquinho melhor. Às vezes a gente se dá conta, hoje eu não fui melhor, não tem problema. Amanhã a gente tenta ser. A gente saber que a gente está na busca e que a gente pode aprender coisas novas, e a gente pode e deve mudar, porque um dia a gente vai ter que mudar. Se a gente não mudar, vai acontecendo coisas para nos mostrar que a gente precisa mudar. Então, o ideal é que a gente já mude agora. Tá, meus amigos? Então, muito obrigada por mais esse momento de evangelho, que a espiritualidade, né, estando aqui conosco, nos ajudando, nos tocando, para que a gente siga essa vida, essa caminhada, sempre no caminho do bem. Muito obrigada e que assim seja.